Caralho, calma aí. Então, tá beleza. É, você quer o que que eu faça uma definição, é isso? Para você falar sobre o que é, comunismo empresarial de mercado e por que esse sistema tinha que ser adotado pelas pessoas. Ah, é, eu vejo assim, um problema nos sistemas que eu já estudei, né? Eu já estudei todo tipo de sistema, pensei em várias coisas, só que sempre caíam em alguns problemas. Então, no livro, eu coloquei ali várias situações, né, que, que várias situações assim que eu vi de ponto fraco nos sistemas que existiram, ou teoricamente ou realmente, e, e vi também alguns pontos positivos, entendeu? E aí, daí que eu tirei, eu tentei fazer uma síntese ali do que era mais positivo e retirar o que era, que era um problema, né, problemático. Além disso, algumas coisas que eu peguei foi também tentar me embasar pelas questões, por exemplo, da desigualdade, né, de renda, que eu acho problemático em várias situações, nas questões de cresce a economia, mas só cresce para uns, outros ficam. Então, assim, teve esse tipo de questões também afloraram ali no meio do estudo que eu estava fazendo. Pode falar aí. Entendi. Então, você basicamente fez uma pesquisa e determinou alguns pontos positivos e negativos. Você falou da desigualdade, vou só responder mesmo, e depois eu vou falar o que eu defendo. Desigualdade, eu estou convencido de que é algo natural do ser humano, porque cada um com suas diferenças biológicas e a família que cada um nasceu, o contexto social em que ela vive vai determinar não só isso, mas também as ações dela, as decisões que ela toma. Todo esse contexto vai fazer com que que isso resulte em uma desigualdade. Inclusive, se você fizer o experimento de determinar que todas as pessoas do mundo têm a mesma quantidade de capital, eu defino capital como os recursos que são utilizados para a produção de bens de consumo, sejam iguais, né? Nesse caso, você vai ver que ao longo do tempo isso vai retornando à natureza, né? De desigualdade. E um outro ponto que eu gostaria de falar é que desigualdade, na verdade, meio que não diz muito sobre a realidade, porque você pode ter uma sociedade desigual, só que a pessoa mais pobre ainda é rica. E você pode também ter uma sociedade em que a pessoa, enfim, você tem muita desigualdade e todos são pobres, ou você tem muita igualdade e todos são pobres. Você pode ter todas essas possibilidades. Então, o que eu vou me ater aqui é justamente a riqueza, né? Que é o dado que eu me importo mais e analiso com mais importância na questão de organizar a sociedade. Como riqueza, como eu defendo que é a realidade, né? Quais são as ideias que eu defendo? É justamente você ter o controle exclusivo de qualquer recurso escasso que você tenha apropriado legitimamente. Então, aí eu vou definir algumas coisas para ficar mais claro, né? Escassez aqui eu estou dizendo no sentido de recurso limitado, ou seja, não há quantidades infinitas de tal recurso. Então,
O meu corpo é limitado, ele tem uma extensão limitada, o ar que nós respiramos ele é limitado, cada partícula de ar apenas uma pessoa pode consumir, enfim. Então, eu chego na conclusão de que quando você apropria um recurso, se encontra um recurso na natureza que não há um dono anterior, você pode apropriar sem haver uma disputa sobre como vai ser controlado aquele recurso, que é impossível, né? Se eu tenho, te dar um exemplo só para facilitar o entendimento, se tem uma cadeira, apenas uma pessoa pode sentar nela, né? Então, assim, como você vai decidir quem que pode sentar ou não? Na verdade, quem apropriou legitimamente pode decidir isso. Ele pode sentar nela ou dizer que qualquer um pode sentar, enfim, vai ser uma decisão dele. Então, a partir desse momento em que as pessoas apropriam legitimamente, também por trocas voluntárias, que também são isentas de conflito, né? Os dois tomam decisão sobre os recursos que elas apropriaram, e os dois concordam no destino do recurso. Então, assim, para eu trocar, primeiro eu preciso produzir algo que as pessoas queiram. Então, essa é a forma de se produzir riqueza, de maneira voluntária. Lembrando que tudo isso pressupõe a propriedade privada, pois sem haver controle exclusivo, você não tem como fazer uma troca. Né? Você tem que ter o recurso, ser dono do recurso antes que ele possa ser trocado. Você tem algum comentário para falar? Tenho, né? Você falou agora no final que controle exclusivo era o quê? Sem ele, Eu não, falei não, não que poderia ter trocas, né? sim, Ah, tá ok. Vamos lá, assim, você falou bastante coisas aí. Acho que tu até chegou no seu, passou dos seus 5 minutos aí. Mas tô brincando, né? Pode passar aí à vontade aí. É, então, vamos lá, nas questões que você falou. Questão de desigualdade, você desconsidera, né? Diz que a desigualdade é algo natural e que não importa como, mas é o que se faça, mas vai estar sempre existindo, né? Eu concordo com isso, não discordo. Só que a grande questão aí é, é o seguinte: existe gente que tem muito mais do que os outros e ele não tem toda essa produtividade que permite ele ter tudo isso que os outros não têm. Na verdade, é um sistema que foi criado que permite isso. E é um sistema criado para beneficiar poucos e ferrar muitos, né? Para os outros trabalharem para ele, igual a abelha rainha lá, né? Todo mundo trabalhando para beneficiar essa elite. Aí o que você falou sobre a pobreza, né? Assim, de fato também é, existe esse ponto de vista, só que no próximo volume agora do Comunismo Empresarial de Mercado, eu eu estou entrando um pouco nessa questão daí de como definir pobreza, porque muita gente define pobreza, aí entra no caso que você falou e entra no caso que um monte de ANCAP ou de liberais e tudo mais definem, que é a pessoa ter lá, por exemplo, um determinado valor lá mínimo, como tipo um salário mínimo. Aí você diz assim, ah, não, mas se o meu país for um país capitalista altamente produtivo, o salário médio vai ser de 2.000, né? Ou de 3.000. Só que aí é o seguinte, o que eu vejo como desigualdade aí? É que alguns poucos vão ter salário médio de, de 100 milhões, né? Alguns vão ter o salário de mais de 50 mil pessoas juntas. Então aí entra essa questão. Será que o cara é mais produtivo do que 50 mil pessoas? Eu acho que não. Isso daí é fruto mesmo de um sistema. Aí a gente pode aprofundar nisso aí, mas
só para não, só para eu ter que comentar todas as questões que você colocou, que foram várias. Aí vamos lá. Propriedade e legitimidade, né, da propriedade. Como é que você considera legítimo essa propriedade? Então, assim, você falou que precisa ter uma propriedade legítima. Isso eu concordo. Só que assim, eu uso no artigo até que eu falo, né, que eu critico a ética da propriedade privada, eu uso um- uma terminologia diferente um conceito diferente, que também está entrando no outro livro, né, no outro volume do livro, do Comunismo Empresarial de Mercado, que é o seguinte, que é panpropriedade. O que, que é isso? É que para você ser igual aos outros, ontologicamente mesmo, né, legalmente, você precisa que a propriedade seja de todas. Mas como fazer com que permita com que o que você falou de trocas voluntárias, né? Como é que como é que eu como é que a gente faz para ter as trocas voluntárias e controle exclusivo? Que aí eu concordo com você, o controle exclusivo é necessário para ter essas trocas voluntárias. Como é que a gente faz isso? A gente faz dando a propriedade sendo de todo mundo, só que o controle sendo a posse. Então, assim, você pode ter a propriedade, todos os recursos do país são de todo mundo, isso é a propriedade de todo mundo, só que você tem a posse exclusiva de alguma coisa. Então você tem o seu computador, o seu celular, você tem a posse deles. Ninguém vai lá te tomar, mas para isso você paga um valor para o resto da população. Então você como tem a posse, você paga para o restante dos proprietários. Então isso fica similar a um conceito de imposto, né? E aí você pagando, claro que vão decidir de que forma tem que se utilizar esses valores. E aí é que eu defendo o comunismo empresarial de mercado como sendo uma forma melhor de distribuir, de utilizar os valores que são comuns, né, que é frutos desses recursos que você falou que são escassos. E assim, como você falou de recursos escassos, você falou são isentos de conflito, né, com o modelo de propriedade que pelo que eu entendi, você está defendendo o modelo roupiano, é isso? Isso. Tá. Só que aí, o que que acontece? Esse modelo não é isento de conflito, porque, por exemplo, você chegou, esse é um modelo de privilégios. Você chegou lá, ó, a gente só tem uma ilha. Você tem um barco que vai a 90, 60, 40 quilômetros por hora. Eu não tenho barco, eu tenho uma jangadinha. Pô, aí você chega lá, já agora comecei aqui, essa ilha já é minha, comecei já a trabalhar aqui, a misturar meu trabalho, como as pessoas falam, né? Os roupianos falam. E aí você, infelizmente, você não tem direito a nada. A única coisa que você pode fazer é se vender para mim, se vender o seu corpo, o seu trabalho, sua força de trabalho, a sua mente, né? Ou talvez se prostituir, né? Para o cara. Você tem, você não tem muita escolha. Você vai fazer o que o dono da ilha quiser que você faça. Você não tem. Agora, claro, né, recursos são escassos e você pode dizer: ah, não, no mundo que nós temos hoje é um mundo bem grande, dá para você ir para outro lugar. Tá, aí já está entrando em outras questões. Eu só entrei nessa problemática só para ver, dá para visualizar o problema que é esse privilégio que o modelo de homesteading, né, do Hoppe e de vários autores, o problema que eles são. E como que a panpropriedade, como é que ela resolve esse problema? Porque aí sim, na panpropriedade não tem conflito, porque você falou da cadeira. Tá, se você é sua cadeira, você diria que está isento de conflito, mas não tá, porque o outro cara também quer a tua cadeira. Então não acabou, não tem conflito. Ou então o cara que chegou depois de você lá na ilha, ele quer ter também, cadê? Ele tá em conflito, ele quer ter, e ele acha que você tá roubando algo dele. Então, assim, a propriedade é isso, é você dar propriedade para todo mundo. Só que aí sim,
Você quer usar a cadeira? Você usa, você tem a posse dela. Só que você paga um valor de aluguel da propriedade, que vai ser de todo mundo que tiver utilizando a todo mundo que não está utilizando, né? Você está usando ali, você tem a posse e as outras pessoas recebem um aluguel quanto a isso. E aí, como é que a gente usa o aluguel é que é a outra grande questão, já é uma questão já utilitária. Aí a gente sai da ética e já entra para o utilitarismo, que eu acho que também é importante. Pode falar aí. Beleza. Eu anotei aqui alguns pontos. Você falou que vai ter uma questão de posse na propriedade, né? Só que é o seguinte, eu vejo um problema nesse tipo de pensamento, porque você só organizando as ideias aqui na mente. No fundo, você não tem como ter mais de um dono de qualquer recurso. Por quê? Porque vai haver divergência sobre o destino daqueles recursos. Então, no fundo, uma propriedade de mais de uma pessoa não existe, então, ainda mais de todas as pessoas. No fundo, isso vai sendo trocado, né? Uma pessoa vai controlando exclusivamente aquele recurso e vai estar na posse dela, ela vai controlar exclusivamente, só que no fundo ela não vai ser dona mesmo. O que acontece? Eu não disse que quando as pessoas reconhecem o direito de controle exclusivo, eu não disse que isso vai simplesmente acabar com todos os conflitos. Né? O que acontece é que a gente quer que isso diminua o máximo possível, porque o que é errado deve ser defendido. Vou dar um exemplo aqui só para facilitar o que eu estou querendo dizer. Existem assassinatos, eu quero que sejam zero, mas eu sei que não vai ser possível no momento, mas a gente luta para que seja diminuído. Além disso, a lei não é uma coisa que uma pessoa ou algumas pessoas decidam qual é. Ela pode ser compreendida objetivamente. Então, qualquer pessoa dotada de razão, um ser humano, é capaz de chegar nessa conclusão, apesar de que os autores acumulam conhecimento ao longo do tempo e acabam expondo melhor essas ideias. Né? Então, o Hoppe brilhantemente chegou na conclusão da ética argumentativa. Então, é impossível. Você já ouviu falar dessa teoria? De qual? Da ética argumentativa? Isso. Só Sim, para saber. Tá, então eu vou pressupor que você sabe disso. Então, o que acontece? Quando você tem um imposto, né, esse sistema de imposto que você falou, todos pagam sobre todas as coisas para quem não está controlando, para quem não está em posse dos recursos. Isso é matematicamente impossível, porque é como você montar um balancete, né? Sempre vai ter a entrada e saída dos recursos que você tem. Então, isso cria um incentivo para você simplesmente viver às custas dos outros e no final ninguém está poupando ou produzindo nada e vai resultar em subsistência, né? Porque o que acontece? No fundo, alguém vai receber mais do que paga e alguém vai pagar mais do que recebe. Então você vai estar aí, na verdade, assumindo que direitos humanos têm direitos diferentes, que é uma coisa que eu discordo plenamente. Nós, como seres humanos, somos da mesma espécie e não faz sentido
você dizer que tem que ter uma regra diferente para a mesma espécie, entende? Então, a propriedade privada resolve esse problema também, né? Que, na verdade, quem expôs foi o Kant, no imperativo categórico, ele fala sobre a universalidade. Então, uma ética só é válida se for aplicada, se pode ser aplicada atemporalmente e independente do espaço a todos os seres humanos. Aí você falou sobre a ilha, né? Sobre os privilégios. Eu concordo que uma pessoa que apropria, primeiro, ela pode ter uma vantagem sobre outra pessoa, só que o que acontece, né, é que, como o Mises bem falou na lei de Ricardo, ou lei de vantagens comparativas, independente da aptidão de quem está trabalhando, ou seja, os dois ali que estão na ilha, independente do que eles sabem fazer, o que eles sabem produzir ou não, se eles se especializarem no que eles fazem melhor e trocarem, os dois vão ter uma produção aumentada, uma qualidade de vida aumentada. Então, esse é um incentivo de mercado e quando você troca isso para o método de obtenção de riqueza, né, que é o meio político, que o Franz Oppenheimer fala, você está dando um incentivo trocado, né? A pessoa, além de não produzir, ela ainda vive às custas de outras pessoas. Então, esse é o problema. E sobre todo mundo ser dono, eu vou dar só um exemplo. Né? Se todo mundo for dono do seu computador, por exemplo, e eu digo que você deve desligá-lo agora, então a gente vai ter um conflito, né? Você não quer desligar o computador agora, presumo eu, né? Eu não sei, na verdade, você que pode dizer. Só que a gente vai ter uma discordância aí sobre o controle desse recurso e como que a gente resolve esse problema. Foi? Foi, acho que eu cobri tudo que você falou, eu posso ter esquecido alguma coisa, mas enfim, a gente continua. Tá. É, essa questão da propriedade, né, de você não poder dizer que que quer que desligue o meu computador, é justamente aí que a gente entra na propriedade, né? A pessoa que tem a posse, ela tem um controle exclusivo. Só que, como os outros têm a propriedade, eles recebem um valor referente à propriedade. E isso daí não é matematicamente impossível, né? Na verdade, isso já ocorre de uma forma. Só que eu não gosto da forma atual que ela ocorre, que ela não é exatamente isso que ocorre, né? O sistema de impostos que a gente vive não é exatamente esse. Na verdade, é baseado num modelo de contrato social que eu discordo também, não acredito que exista. Mas assim, é, você colocou a questão de que os donos é, as pessoas um viveria às custas dos outros, né? Que teria é, um iria deixar de trabalhar para poder receber do outro. Isso seria, sim, seria uma crítica correta se você estivesse criticando um marxista, assim, né? Ou alguém dessa linha que defende que, na verdade, as pessoas precisam. É, tudo deve ser igual, a renda deve ser igual. Aí, é claro, quem não quer trabalhar vai continuar ganhando a mesma renda que o que trabalha, mas e mesmo ele trabalhando menos, aí sim chega lá aquela questão que você falou, de que acaba que todo mundo vai querer trabalhar menos, né? Acaba entrando lá na tragédia dos comuns lá. Então, assim, como é que o comunismo empresarial de mercado atua para evitar esses problemas e maximizar a produtividade? A gente
utiliza. Eu vou explicar isso daqui um pouco depois, como é que funciona, né, a, a lógica do SEM, mas assim, as pessoas. A ideia é que se você não tiver a figura do dono, por exemplo, o cara que chegou na ilha primeiro, ele é o dono da ilha, e aí ele pode não ser produtivo, porque ele já é o dono, então ele simplesmente bota os outros para trabalharem para ele, é o que ocorre hoje no modelo capitalista, né? Então, assim, como é que a gente faz para tirar essa figura desse explorador, esse cara que está explorando os outros, tá roubando, porque os outros pensam assim, na propriedade eles pensam assim, olha, eu nasci igualzinho a esse cara, somos ontologicamente iguais, por que que ele é dono dali só porque ele cercou e começou a trabalhar ali, por que que ele é o dono e eu não posso ter nada? Então, assim, a questão é a seguinte, não, então todos vão ser donos, mas como é que vai se dar a, a decisão de como usar cada recurso natural, cada recurso escasso? Cada recurso escasso vai ser usado como, como a pessoa quiser. Só que ela sempre paga um valor de aluguel para aquele recurso. É igual você ter uma casa, você herdou uma casa dos seus pais, você tem 5 irmãos, e aí você herdou a casa. E aí, como é que a gente vai fazer de quem é que vai decidir, né? Se uma pessoa quiser morar ali, ela pode morar e pagar o aluguel para os outros irmãos. Então, e como isso que funciona matematicamente? Matematicamente, se você colocar um determinado percentual de aluguel, ou como alguns podem entender melhor, imposto, mas não é imposto porque eu estou usando um conceito diferente. Então, o aluguel, se for 30%. Então, cada recurso, o aluguel é 30%. Então, assim, quando você chega num determinado momento, você tem pessoas que estão com a posse de casa, carro e tudo mais, e estão pagando 30% ali, que vai ser, assim como o outro que é que é pobre, que não tem carro, não tem casa, não tem nada, ele está pagando pelo que ele também está consumindo de recurso. Como os recursos são escassos, todos pagam para consumir o recurso. Pagam para quem? Para os outros, que, né? Porque você também vai ter filhos e você quer que seus filhos tenham direito aos recursos, tenha propriedade sobre os recursos. Então, assim, como é que acontece a lógica do 100? Como é que eu posso fazer com que exista, acabe essa figura do patrão, que é o explorador? O patrão explorador, eu mostro no livro bastante a figura do Paul Samuelson, né, o autor, um dos principais autores da economia, né, ganhador do prêmio Nobel e tudo. Ele mostra que as grandes empresas no capitalismo, elas são administradas por profissionais, elas não são administradas pelos donos. E em, aí ele mostra os casos, inúmeros casos em que os donos nem mesmo nunca pisaram na empresa. Nasceu já ali, os netos do Rockefeller já é rico, não conhece a empresa, nunca andou lá na empresa, e o cara recebe um, um lucro que ele recebe equivale às vezes a mais do que 50 mil dos funcionários dele que eles ganham de salário. Só que quem está produzindo aí? Quem está produzindo são os funcionários. Os 50 mil funcionários são os que estão produzindo. Esse dono não está produzindo nada. Ele está lá na vida dele, lá, vida mansa lá, só curtindo aqueles bilhões que estão dando para ele. Então, como é que a gente faz para tirar essa figura desse dono e deixar essa empresa funcionar autonomamente? Porque se ela funciona autonomamente, essa empresa ela vai produzir muito mais, porque os administradores vai sobrar o dinheiro do lucro que ia para o dono, né, para o Rockefeller lá, dono. O dinheiro do lucro que ia para ele vai continuar na empresa. No SEM, no Comunismo Empresarial de Mercado, o lucro retorna para a empresa, ele fica na empresa. Então, os administradores vão investir na empresa. Vão fazer o quê? Vão fazer com que a empresa vai pagar melhores salários, se eles acharem que essa é a estratégia de mercado ideal, ou vai melhorar a infraestrutura da empresa, vai pagar por
uma série de tecnologias e tudo, vai comprar uma outra empresa, talvez, ele pode investir. E o que que acontece? Essa empresa, pela lógica, ela é superior à empresa capitalista, porque a empresa capitalista está tirando o lucro para dar para o dono. E aí o que que o dono faz? Ele embolsa lá, ele gasta com ele. No comunismo empresarial de mercado volta para a empresa. E aí a gente não tem os super ricos, como esses caras bilionários. Por quê? Porque a empresa não dá o lucro para um dono. E é o lucro é que faz os bilionários. Então é o seguinte, esse dinheiro voltou para a empresa, naturalmente a empresa vai querer pagar salários melhores para ter mais produtividade na empresa. E tudo isso que eles puderem fazer vão aumentar a produtividade da empresa e da economia como um todo, porque a economia toda vai se beneficiar desse sistema, porque a empresa é o cerne da economia, né? É o lucro, é a empresa, a produtividade da empresa que gera riqueza. Se a empresa que gera riqueza, uma empresa dessa, como eu coloquei, que ela é mais produtiva, naturalmente esse sistema vai ser um sistema muito mais rico e mais igualitário. Só que acontece várias coisas ao mesmo tempo. A economia se torna mais próspera, mais dinâmica e ao mesmo tempo o, é, é, as pessoas vão ficando com maior igualdade de renda, porque a renda do funcionário que ganha menos lá, o tal da, pode ser da faxina, o faxineiro, a renda dele, a diferença dele para o da pessoa que ganha mais naquela empresa, que é um administrador, pô, o administrador tem lá, você pode ter um administrador ganhando 50 mil reais. Aí o outro está ganhando, o faxineiro está ganhando 1.500. Né? Você faz as contas e você vai ver que não você não vai ter tanta desigualdade na economia inteira como você tem no lucro. Que no lucro você tem lá, assim, o cara lucra 10 bilhões, é lucro dele, mas o administrador não pode embolsar esse dinheiro, ele tem que investir na empresa. Então, como é que ele faz? Como é que ele faz? Ele vai gerar mais lucro e vai não vai ter a figura do cara lá, o explorador lá que ganha bilhões e bilhões. Então a economia toda vai ser mais igualitária, não igual, né? Não vai haver igualdade perfeita. Nem acho que deva se buscar, porque eu concordei até com você lá que os recursos de fato é, é, não lembro agora a palavra que você usou, mas eu acho que não precisa de igualdade absoluta. Né? O que precisa é acabar com esse sistema de privilégio assim, terrível, que ele causa o quê? Ele causa ter grandes fortunas, muito, pô, fortunas mesmo, muito, os caras que têm muito dinheiro e que conseguem manipular até a política, conseguem fazer o que ele quiser, enquanto tem um monte de gente ganhando 1.000 reais. Então, num sistema em que não tem esse dono do capital extremamente rico, a pode ser que todo mundo ganhe 5.000 reais, ou alguém que ganhe muito, ganha um executivo que ganha 200 mil, mas ele não está tão distante. Então, os grandes problemas sociais desapareceriam de uma vez também, porque você tem muitos problemas por causa disso. Né? Você tem a questão da criminalidade. Por que existe sequestro? Né? Porque tem um cara que não tem e está querendo que o outro tem. Se você vive num sistema mais igualitário, você acaba com uma série de problemas. Você consegue melhorar a educação. A pessoa pode escolher a escola que quiser e pode pagar por uma escola que vai ser também uma empresa do comunismo empresarial de mercado. Então, a ideia é essa: como uma empresa superior, de forma lógica, superior à capitalista, todo o sistema vai se tornar empresas que eu chamo de comuns, são empresas é, do, não são empresas públicas, porque elas têm diferença da empresa pública atual, mas são empresas do comunismo empresarial de mercado, vão ficar no lugar das empresas capitalistas. Agora, vou te dar aí o tempo aí, porque se eu for agora explicar o modelo, vai consumir mais tempo. Provavelmente você vai perguntar isso mesmo, então passo a bola aí para você aí. Beleza. É só para avisar que eu vou fazer a última resposta, que eu tenho um exercício para fazer ainda hoje. Ah, tá Então, ok.
tempo tá. Mas aí eu vou responder e você pode responder também depois à vontade. Aí a gente encerra. Beleza. Então, eu senti que você não entendeu muito o ponto que eu falei, sobre a questão de pagar para os outros, né? Eu já fiz a defesa ética, do porquê a pessoa tem o direito de controlar exclusivamente, mas eu vou meter aqui agora questões utilitárias, tá? Quando você diz que um serviço ou produto ele pode ser consumido contando que essa pessoa pague para todas as outras pessoas que não estão utilizando, você tem um problema aí de recursos sendo destinados a fazer essa distribuição. Então, como que você vai ter essa logística de entregar para todos os outros, além de contabilizar tudo que foi feito, contando com o valor subjetivo, né? Eu vou divergir da teoria marxista, né, que fala que o valor é objetivo. Eu discordo. Eu defendo a ideia que Menger iniciou, né? É, o valor depende de cada indivíduo. Concordo com você. Então, na verdade, teria esse problema, né? De quem vai controlar a posse das pessoas. Eu continuo com esse problema. Uma pessoa pode querer continuar utilizando um recurso e a outra pessoa quer que ela não continue, então você ainda vai haver conflitos, mas eu vou partir para um exemplo que que vai passar por várias ideias. Hein? É o caso do engenheiro e o pedreiro. Quando eles estão trabalhando juntos, o que aconteceu na verdade? O engenheiro ele tem um diploma, então ele teve que dedicar diversos anos aí, muito esforço para poder aprender e mostrar que aprendeu a ideia. O pedreiro ele tem que ter um conhecimento para executar, mas ele não necessariamente teve que estudar tanto tempo, ele pode aprender menos tempo na prática ali, mas vamos assumir que tem essa divergência de conhecimento e por esforço de cada um. Então, inevitavelmente, vão ter coisas que o engenheiro vai decidir, que ele tem a capacidade de decidir e que o pedreiro não. Mas como o tempo e o corpo deles são escassos, não dá para o engenheiro fazer tudo. Ele não consegue simplesmente pensar em toda a obra e executar tudo. É muito trabalho para ser feito. Então, ele se beneficia de chamar o pedreiro para trabalhar. E vamos assumir também que o engenheiro é o patrão. Né? Então, ele está pagando um salário para o pedreiro para poder fazer uma obra. O pedreiro ele não seria capaz de executar a obra sozinho. Ele não tem o conhecimento necessário, ele faria medidas erradas e geraria problemas, mas ele é capaz de executar o que o engenheiro fala, né? E o engenheiro também é capaz de executar o que o pedreiro faz. Ele também sabe fazer tudo, só que é mais benéfico para ele que ele desenhe, né? Que ele faça o trabalho de engenheiro mesmo, todos os cálculos lá. Eu não sou da área, então não entendo. Mas é só para ilustrar mesmo que os dois estão se beneficiando dessa interação, desse trabalho em conjunto. Então, você não vai ter essa situação de exploração do engenheiro para o pedreiro, porque na verdade ele teve muitos anos de esforço que o pedreiro não teve, e o pedreiro poderia fazer a mesma coisa que ele, poderia estudar e aprender aquilo, mas a realidade a gente sabe que é mais complicado que isso.
A gente tem oportunidades e desigualdades naturais que vão gerar caminhos diferentes. Então, os dois acabam se beneficiando e você precisa justamente de ser o dono desses recursos, porque o salário que é pago ao pedreiro, primeiro ele tem que ser de alguém, né? Ele tem que ser do engenheiro para que o engenheiro decida dar esse dinheiro para o pedreiro. Então, a gente vê esse problema aí. Você falou que o empresário que tem um lucro exorbitante, ele está pegando todo o lucro para ele mesmo e explorando os trabalhadores, mas o que acontece na verdade é que esse empresário acumulou capital, ele teve que poupar, né? Então isso na verdade é você consumir menos do que você ganha e juntar ao longo do tempo. Isso tem um esforço, né, envolvido aí, e também não nego a possibilidade dessa pessoa receber herança da família. Isso é uma coisa natural, assim, se você acumula capital, você quer deixar para os filhos, é seu direito decidir isso. Então, eu defendo isso também, não vejo problema. Na verdade, se esses recursos forem para pessoas não prudentes, digamos assim, que não vão levar adiante o trabalho do pai, você vai ver uma distribuição de renda altíssima, né? Porque a pessoa vai consumir em todos os lugares e vai estar distribuindo esse dinheiro a quem quiser agradá-lo, né? Sobre a questão do sequestro que você falou, né? Você falou que a desigualdade resulta em crimes. Você pode até dizer que o fato dele não ter aqueles recursos que o outro tem influenciam no crime. Só que isso não justifica a violação do direito do outro, né? Então você pode ter diversos influenciadores, né? Mas não justifica um ato desse, né? Porque a pessoa é dona do próprio corpo, ela devia decidir o destino desse. Aí eu vou tocar no ponto da impunidade, né? Quando você não pune as ações que são injustas, você vê um incentivo para o método de obtenção de riqueza político, né? Como eu já disse antes, isso vai gerar não só falta de produção, como gera um problema para quem vai produzir, né? Você vai estar extraindo a riqueza das outras pessoas que estão produzindo, a pessoa vai ter menos incentivo para produzir porque ela não vai receber tudo que está produzindo. Tem esse problema. É basicamente isso. Tá. Se tiver um ponto que você queira que eu comente, é só falar. Tá, então assim, eu vou começar assim de trás para frente. A questão do roubo, eu concordo com você, ela não se justifica pela desigualdade. Eticamente falando, não. Mas aí a gente entra um pouco no utilitarismo. Assim, né, utilitarismo versus ética, né? Porque assim, ela não se justifica, mas em uma situação de desigualdade ela tende a ocorrer mais. Com certeza existem questões culturais, existem outras questões, mas num sistema capitalista em que os bens são vistos como um fetiche, todo mundo quer ter os bens porque aparece na televisão, aparece no rádio, aparece em todos os lugares, todo mundo quer ter esses bens aí. E o cara que não tem, ele naturalmente ele fica com raiva do sistema e ele vai querer fazer alguma coisa. Então assim, a ética por si só, ela sozinha ela não faz nada. Você tem que ter alguma atuação sobre os indivíduos. A ética, por exemplo, do Kant, como você falou, imperativo categórico, aquilo ali
a pessoa não vai dizer, não roubar errado ou mentir errado, eu não vou mentir. Não vai fazer isso. Então a gente tem que ter a parte prática. Quem faria isso? Talvez seria necessário um Estado, né? Talvez. Claro, existem outras, na sua posição aí, pelo que eu entendi é anarcocapitalista, existem algumas soluções. Só que eu acho que todas essas soluções seriam melhores se ocorressem no comunismo empresarial de mercado. É, porque é o seguinte, a questão que você falou do pedreiro e engenheiro, assim, você não falou do dono nessa parte, quando estava falando do pedreiro e engenheiro. É claro, o pedreiro, o engenheiro pode ser mais produtivo que o pedreiro. E aí, é claro, ele ganharia mais. Os salários não seriam iguais no comunismo empresarial de mercado. Seriam mais igualitários. Por quê? Porque não tem justamente esse dono que é o que vai ficar com o lucro. Porque o engenheiro está trabalhando. Ele é igual a figura que eu falei do Paul Samuelson, que ele falou o seguinte: a empresa é administrada pelo administrador profissional, pago para isso. Então, ela ela não tem. O que acontece no sistema capitalista atual é esse, que tem um dono que não está fazendo nada e que o administrador está administrando para ele, então ele sempre vai ter aquele lucro lá, ele pode gastar à vontade, que não vai ficar pobre, porque ele tem administradores para cuidar daquilo, e aí o administrador vê qual é o salário do engenheiro, vê qual é o salário do pedreiro, só que sem a figura desse dono, naturalmente teremos uma igualdade maior e um sistema muito mais dinâmico. Por quê? Porque você hoje em dia você precisa de administradores para montar qualquer empresa. A não ser que você esteja falando da microempresa lá do MEI, né, da microempresa, que o cara é o dono e administra sozinho, mas é ele que faz tudo. Ele que frita o pastel e bota o caldo de cana. Aí tá, isso aí ainda exige a figura do dono. Mas em empresas grandes, na empresa maior, precisa de administrador profissional, não precisa do dono. E aí o que, que a gente faz? A gente, no comunismo empresarial de mercado, a gente pega o que você falou aí de que o dono ele precisa guardar dinheiro para poder criar uma empresa, no comunismo empresarial de mercado, a gente tem um investimento muito maior na produção. Por quê? Se a gente for manter, por exemplo, a carga tributária atual do Brasil, que chega quase a 40%, se a gente investir tudo isso em empresas comuns, nas empresas no modelo do comunismo empresarial de mercado, a gente ia ter a maior taxa de investimento no mundo. País nenhum, nem a China, nem a Índia, investem 40% do PIB em produção, em novas empresas. Então, é isso. Gerando, nós estaríamos no comunismo empresarial de mercado, construindo empresas ou comprando as empresas e colocando nesse sistema de autonomia e que ela é administrada sozinha, sem influência do governo, sem influência do político. É, e assim, para não estender mais, que você tem que sair, eu também tenho. O que, que acontece? Como é que a gente prova isso? É o que eu digo. Você, na lógica, você vê lá, A é igual a A. Isso existe desde a lógica aristotélica, né? A é igual a A. Então, assim, por que, que as empresas na União Soviética não funcionaram? Porque elas eram. A empresa capitalista era A empresa da União Soviética era B, ela era um modelo diferente. Então, assim, no comunismo empresarial de mercado, a gente coloca empresas com estruturas da empresa A, da empresa capitalista. Só que a diferença delas é o lucro. Na empresa capitalista, o lucro vai para o dono, na empresa do comunismo empresarial de mercado, o lucro volta para a empresa, o lucro é usado na empresa. Então, nós teremos naturalmente, por força da lógica, uma empresa mais produtiva, é, que reinveste sempre, que tá empregando mais, está dando salários melhores, está melhorando em todo o potencial de administração dela, em tudo é melhorado. Né? E eu acho que aí já dá, a gente já tá aí passando da nossa hora já. Se quiser depois voltar aí com outras questões aí, eu tô aberto aí, pode chamar qualquer dia aí que a gente marca um dia e conversa mais.
Beleza, cara. Eu agradeço muito pelo tempo aí, pelo debate. Acho que foi construtivo, né? Espero que tenha sido para você também. E aí eu digo mesmo, cara, se quiser debater de novo, chamar um assunto mais específico, né? Eu acho que a gente abrangiu muita coisa em pouco tempo. É, Então, na próxima a gente tenta afunilar um pouco mais. Valeu, cara. Boa noite aí pra você. pra você também.